os lindos olhos que tem, mas o rosto macerado e andar na ceifa e na monda desde manhã ao sol posto, mas o jeito das mãos, torcendo o cheiro nos dedos, é de mágoa e abandono. Ai, Maria Campanice, levanta os olhos do chão que eu quero ver nascer o sol. Bem, queria o meu Senhor.
levantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror, da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação, uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida, que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas tinha também a seu lado muitos homens na prisão. Abafai meus gritos com mordaças, maior será a minha ânsia de gritá-los. Amarrai meus pulsos com grilhões, maior será a minha ânsia de quebrá-los. Rasgai a minha carne, triturai os meus ossos, o meu sangue será a minha bandeira e meus ossos o cimento de uma outra humanidade. Que aqui ninguém se entrega, isto é vencer ou morrer. É na vida que se perde que há mais ânsia de viver. Cada fio de vontade
prendia-se com alterações à Constituição da República introduzidas pela Assembleia Nacional. Estas alterações constitucionais entraram em vigor no 11 de junho, já depois de iniciar o processo de apresentação de candidaturas. A candidatura do professor Rui Luís Gomes foi entregue 9 de junho, portanto, anteriormente à entrada em vigor da dita alteração constitucional. Além deste aspecto, havia ainda a questão de ser legal ou ilegal a possibilidade de se produzir qualquer alteração constitucional antes da marcação das eleições presidenciais, que teriam de se realizar até 60 dias após a vacatura do cargo presidencial. Se o fascismo respeitasse as suas próprias leis, concluiria que a única candidatura que cumpriu todos os parâmetros legais foi o do candidato do Movimento Nacional Democrático, Rui Luís Gomes, que teria sido, então, o candidato do povo, da República e da paz e eleito como tal. A 23 de junho, a Presidência do Conselho recebe um telegrama enviado por Rui Luís Gomes, Virgínia Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Ariosa Feio, protestando contra a apreensão de documentos de propaganda da candidatura da oposição e contra a atuação sobre apoiantes do candidato, tendo alguns sido detidos. Os signatários exigem então a libertação dos democratas presos e o respeito pela liberdade de propaganda. A 29 de junho, a Presidência do Conselho informa o professor Rui Luís Gomes. Presidência do Conselho. Excelentíssimo Senhor Doutor Rui Luís Gomes. Sua Excelência, o Presidente do Conselho, depois de se informar das prisões aludidas no programa de Vossas Excelências, de 23 do corrente, encarrega-me de comunicar a Vossa Excelência que a liberdade de propaganda das candidaturas à Presidência da República não importa a liberdade de organização e propaganda do chamado Partido Comunista, a que se dedicam e pertencem as pessoas indicadas. 29 de junho de 1951, a bem da nação, o secretário Solário Alesa. No dia 3 de julho, o candidato à Presidência da República Portuguesa, Rui Luís Gomes, realiza em Rio Tinto, no Cine Vitória, um comício. Das várias salas de espetáculo possíveis, todas se recusaram a alugar as instalações com medo de represálias, exceto o Sr. Jordão, proprietário do teatro. O comício decorria com grande entusiasmo, numa sala completamente cheia. Quando discursava o professor José Morgado, um oficial da GNR interrompeu várias vezes, acabando por dar o comício por encerrado. A massa humana presente no comício levantou-se e cantou a portuguesa, num imenso coro, saindo do ordenamento. Algum tempo depois sai o candidato Rui Luís Gomes, acompanhado por alguns elementos da sua comissão central. Ainda antes de ultrapassarem o portão para a rua, uma força de alguns agentes da PSP, comandados pelo Major Santos Júnior, espancaram barbaramente Rui Luís Gomes e os seus companheiros. Vários tiveram de ser assistidos no Hospital Santo António. Rui Luís Gomes, feridas contusas na região frontal, occipital do ombro direito e na região lombar. José Morgado, feridas contusas nas regiões parietais, na região occipital e contusão torácica. Virgínia Moura, contusões duplas no dorso e nas pernas, fratura do polegar direito. A bolsa de Virgínia Moura foi roubada por um agente da PSP. Lobão Vital, marido de Virgínia Moura, contusão da região da Cetriana, contusões múltiplas no dorso e nos braços. Muitos foram parar ao hospital. Logo após os espancamentos, o poeta Luís Veiga Leitão protesta com o poema A Grande Noite. Noite de Rio Tinto. A noite foi aberta pelas vagas do povo, e as vagas levantaram sua voz, carregada de esperança, liberta do mar que no peito lhe fechara. Noite de Rio Tinto, quando a besta assomou, patas pisando o corpo do povo, mas a noite cresceu e mais funda ficou, como raiz de um rebento novo. Noite de Rio Tinto, enquanto o sangue empasta, a calúnia forja o seu ferro em brasa, mas o sangue do povo não se perde, alastra,
como força de uma fonte rasa. Noite de rio tinto, noite do meu ser, onde me revigoro e comovo e creio. Numa noite irmã há de romper a estrela da manhã do povo. Pelos rostos de silêncio e de paciência que a miséria longamente desenhou, rente aos ossos, com toda a exatidão do longo relatório que acusava. E pelos rostos iguais ao sol e ao vento, e pela limpidez das tão amadas palavras sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio líquido das palavras, de onde se
canto, alento, espaço, raiz e água. Ó minha pátria e meu centro, me dói a lua, me soluça o mar, e o exílio se inscreve em pleno. O que tanto a faz chorar, sozinho não volta do outro lado do mar. Senhor de olhos cansados, porque a fatiga ultimar, sozinho não volta do outro lado do mar. Pensativo, olha o cachimbo a apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. Um soldadinho não volta do outro lado do mar. Um soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de vinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar.
Um povo que era tratado como arma dos patrões. Um povo que era obrigado a matar com as suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Posta a semente do cravo, começou a floração do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado na sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem empregue contra a posição contrária não oprime nem persegue, é força revolucionária. Ainda pouco se disse. E só nos faltava agora que este abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferradamente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço
de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas inistas que não cabe aqui dizer. Que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu, que agora ninguém mais cerra as portas que abriu abriu. Viu-nos abrir o gesto e a palavra. Fala de nós por dentro da raiz. Mulheres, quebramos as grandes barricadas dizendo igualdade a quem ouvir-nos quis. E assim continuamos de mãos dadas. O povo somos mulheres do meu país. Mulheres de Abril somos, mãos unidas, certeza já acesa em todas nós. Juntas formamos fileiras decididas, ninguém calará a nossa voz. Mulheres de Abril somos, mãos unidas na construção operária do país, nos ventos férteis, a vontade erguida de um Portugal que o povo quis. Isto vai um passo atrás, são sempre dois em frente, e um povo verdadeiro não se trai, não é gente, mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai, o que é preciso é ter sempre presente, que o presente é o tempo que se vai, e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade a bonança, que é verde como a cor que tem a esperança, quando a água de Abril sobre nós cai. O que é preciso é termos confiança, se fizermos de meio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai. Uma justa e merecida homenagem a uma das mais ilustres e destacadas personalidades portugueses, à sua vida, à sua obra, à sua luta, feita de tantos e tantos combates e sempre presente nos mais importantes e significativos acontecimentos da nossa época contemporânea. Virgínia de Moura, mulher de Abril, cidadã de infatigada combatividade, resistente antifascista, intelectual comprometida com o sofrimento e as aspirações libertadoras do seu povo, revolucionária e comunista, esteve sempre na primeira linha em todas as batalhas pela democracia, num percurso feito de firmeza, de convicção, integridade, coragem moral e física sensibilidade humana. Se mulher houve cujo nome ficará para sempre ligado à nossa bela Revolução Libertadora, ela foi sem qualquer sombra de dúvida a camarada Virgínia de Moura, que desde a sua juventude nunca deixou de estar na primeira linha dos grandes combates políticos, que tendo como pano de fundo a luta dos trabalhadores e das massas populares, haveriam de conduzir à liquidação do fascismo em abril de 1974. Quando Virgínia de Moura despertou para a luta política nos anos 30, o fascismo estava em ascensão em grande parte da Europa, triunfava em Espanha. Em Portugal consolidava o seu poder, colocando em marcha uma poderosa e brutal ofensiva visando a liquidação do movimento operário e sindical e qualquer expressão cívica de defesa das liberdades. Vivia-se já um tempo de repressão brutal sobre o movimento operário, os militares democratas,
os intelectuais que ensaiavam novas formas de intervenção social ou procuravam divulgar o marxismo, que entretanto a Revolução de Outubro vitoriosa e as suas realizações animavam com a perspectiva da realização da construção de um tempo e de um mundo novos. Em cada ano eram julgadas centenas de pessoas do Tribunal Militar Especial e as cadeias fascistas enchiam-se com centenas de comunistas e outros democráticos. O PCP, ilegalizado desde 1927, enfrentava enormes dificuldades e erguia corajosa e apoiadamente a sua organização clandestina. Os partidos tinham sido proscritos. Apenas o Partido Comunista, como força organizada, levantava a bandeira da resistência. Ser comunista era, neste contexto, um ato heroico. Foi neste quadro que Virgínia de Moura, com 16 anos, ainda estudante inicial, despertou para a luta política conduzida pelo seu impulso contra as injustiças e a entrega em defesa das liberdades. Frequentava nessa altura o Liceu da Póvoa de Varzim. Tinha deixado para trás São Martinho do Conde, do Concelho de Guimarães, onde tinha nascido em 19 de julho de 1915, para acompanhar a mãe, professora, que tinha sido colocada numa escola em Vila do Conde. A polícia tinha invadido a Faculdade de Medicina do Porto, onde havia sido declarada uma greve, e da repressão policial que se abateu sobre os estudantes, além de muitos feridos, resultou um morto, o estudante de Medicina Martins Branco, tendo o seu funeral sido uma impressionante manifestação de protesto contra a ditadura. A Universidade e muitos liceus, entre eles os da Póvoa de Varzim, fizeram greve, que Virgínia de Moura ajudou a organizar e por isso a considera como a sua estreia política, e não tardaria em 1933, já fazendo parte do Socorro Vermelho Internacional, organização unitária de apoio aos presos políticos dos regimes fascistas, a ingressar no PCP com uma fidelidade e dedicação inexcedíveis durante toda a sua vida. Tinha terminado nessa altura o curso inicial do Porto, onde conheceu como colega António Lobão Vital, militante comunista, com quem veio a casar-se com 20 anos na sequência de uma prisão de António por motivos políticos. Estarão na luta juntos e agirão juntos em muitas e pequenas grandes tarefas e lutas. Partilhando ideais, preocupações e lutas, Virgínia e Lobão Vital realizaram muitos trabalhos em conjunto. Aqui se recorda, por exemplo, a tese que organizaram para o 2º Congresso Republicano de Aveiro, realizado numa fase avançada da crise geral do regime fascista, sobre as casas dos trabalhadores dos centros urbanos. Uma tese de onde emergem as suas preocupações de sempre com as condições de vida dos trabalhadores do povo. Um trabalho que merece ser revisitado, tanto pela análise que faz, como pelas medidas que defende. Virgínia de Moura cursou Engenharia Civil. Foi a primeira mulher a frequentar este curso na Universidade do Porto. E quando se tornou militante comunista, eram ainda raras as mulheres com intervenção cívica e pública. Foi uma pioneira da cidadania. Recorde-se que na Primeira República, a par de alguns progressos, tinha-lhes sido negado o direito a voto. A luta pela emancipação social da mulher tornou-se parte integrante da luta pela democracia, pela sua presença e ação de outros notáveis vultos, como Isabela Buí Inglês ou Maria Lamas. Neste período de vida académica e nos anos seguintes, vimos-la nas tarefas de apoio aos antifascistas, em particular aos republicanos espanhóis que passavam a fronteira para fugir de morte certa, a distribuir a imprensa clandestina do partido. Vimos-la, apesar das limitações impostas pela censura, na intervenção cultural que era a expressão viva da resistência ao fascismo. Vimos-la com Lobão Vital nas complexas tarefas relacionadas com a reorganização do partido de 40 a 41, de que ambos foram um importante suporte no Porto. Essa reorganização que transforma o PCP com a sua marcada identidade, as suas características num grande partido nacional da classe operária e dos trabalhadores e determinante na luta da resistência antifascista. Nestes anos, colaborou intensamente em publicações como O Diabo, O Pensamento, A Presença, A Seara Nova, Os Ecos do Sul, O Trabalho de Viseu, A Voz da Guadiana, usando o pseudónimo Maria Selma. Colaborou na criação da revista Sol Nascente,
que viria a tornar-se uma referência nos meios culturais, cujo primeiro número saiu no Porto em 30 de janeiro de 1937. A revista era um espaço de recepção e divulgação com uma linguagem muito codificada do pensamento marxista. O fascismo não o tolerou. O seu último número data de 15 de abril de 1940. Por esta época publicou uma carta a uma mulher da moda, como Virgínia disse, uma tentativa de chamar as mulheres à vida política e também à luta pelos seus direitos, mas numa situação de independência económica inclusive. Era um apelo à participação da mulher, da sua própria emancipação. Os condicionalismos impostos às mulheres que trabalhavam constituíam um poderoso estigma social. Com as restrições do direito ao matrimónio das enfermeiras ou telefonistas e outras da vida corrente, como o direito a terem passaporte sem autorização do marido, ou o impedimento do acesso das mulheres à magistratura ou à carreira diplomática, mas também as discriminações salariais, entre outras, no mundo laboral, que ainda hoje se mantêm. Virgínia de Moura veio a sofrer restrições ao exercício da sua profissão, como engenheira civil, a seguir à sua formatura, mas por razões exclusivamente políticas. Vigiada, perseguida, 16 vezes presa pela polícia fascista, 9 vezes processada e 3 condenada nos tribunais plenários. Virgínia de Moura deu sempre provas de uma exemplar dignidade e firmeza perante o inimigo. E como companheiro de toda a sua vida, Lobão Vital, Virgínia de Moura tornou-se na prática o rosto legal do PCP, muito respeitado por outros setores democráticos, a quem levava às posições e um profundo empenho do partido na construção da unidade democrática e antifascista. Na luta antifascista clandestina, como no aproveitamento de todas as possibilidades de ação legal e semi-legal, arrancados à ditadura fascista pela luta, mude, eleições presidenciais, ou para a Assembleia Nacional Fascista, congressos da oposição democrática, ou na luta contra a participação do rival no NATO, em defesa da paz, na luta pela libertação dos presos políticos, ou na denúncia dos crimes fascistas. Virgínia de Moura participou praticamente em todas as grandes batalhas da oposição democrática que juntaram a resistência do povo português à ditadura, a todos investando a sua inconfundível figura de mulher audaz, combativa e confiante. Foi assim, logo no final de 1943, decorria ainda a Segunda Guerra Mundial, com a criação do MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, no qual Virgínia de Moura e Lobão Vital estiveram no Porto entre os participantes mais ativos. Com o MUD, Movimento de Unidade Democrática, no final da guerra, que surge na irreprimível onda de exigência, de mudança e de liberdade, que explodia nas grandes praças e ruas do país, em grandes manifestações, e que obrigou o regime fascista a ensaiar uma manobra liberalizadora e cuja farsa eleitoral culminou em sucessivas vagas de repressão com centenas de prisões. Em 1949, na candidatura presidencial de Norton de Matos, deve-se muito à intervenção de Virgínia de Moura, que a campanha se tenha tornado um grande movimento de massas, que abalou o regime. Indo ao encontro do sentir das massas, ela foi determinante pelo seu arrojo, a sua capacidade de argumentação e persuasão, e o empenho com que procurava cumprir a orientação do partido para avançar com ações, quando alguns duvidavam do seu êxito após as limitações impostas pelo regime fascista. É conhecida a sua ação junto do general para a realização de um comício aqui no Porto, contrariando uma opinião dominante de não fazer qualquer comício na direção da campanha. Acabou por se marcar e fazer no Campo Hípico, na Fonte da Moura. Estiveram presentes mais de 100 mil pessoas, o maior de sempre no Porto até então. Como oradora, arrebatava multidões. Neste comício de Fonte de Moura, o povo começou a cantar o hino nacional quando acabou o seu discurso, que devia acontecer só no final. Noutro comício, a assistência insurgiu-se ruidosamente quando o representante da PIDE a proibiu de continuar a falar. A desistência da ida às urnas da candidatura de Norton de Matos haveria de deixar sequelas no movimento democrático. Muitos esqueciam que grande parte das pessoas não estava recenseada, não havia cadernos eleitorais, que não eram
de facto democráticos e que eram escrupulosamente controlados pelo regime e não compreendiam que estávamos perante uma farsa eleitoral. Foi patente o período de recuo na ação de algumas forças da oposição. Era preciso recomeçar de novo. E não tardaria a nascer o MND, Movimento Nacional Democrático, que Virgínia de Moura, juntamente com Maria Lamas, José Morgado, Rui Luís Gomes, Ariosa Feia, entre outros, ia ser lançada a candidatura presidencial de Rui Luís Gomes, que também impulsionava. Entrávamos nos anos 50, anos difíceis, com uma ofensiva avassaladora do fascismo que tinha partido do ambiente de Guerra Fria, das mudanças de orientação operadas pelas principais potências ocidentais em relação às ditaduras da Península Ibérica, em nome da criação de um cordão sanitário em volta da União Soviética e que conduzem à entrada de Portugal para a NATO. O trabalho visando a unidade das forças antifascistas conhecia agora redobradas dificuldades. Os preconceitos anticomunistas envenenavam também as relações entre as forças da oposição. Mas Virgínia de Moura continuava na primeira linha de todos os combates pela democracia. Quando outros desistiam, ela persistia. Democratas de outras convicções, dela divergentes, e dos comunistas mostravam respeito e consideração. Era uma lutadora de fibra, fossem quais fossem as circunstâncias. Por 2 vezes foi selvaticamente agredida pela polícia na via pública. Na Avenida dos Aliados enfrentou a polícia com o exemplar e segmentado da 2ª Declaração Universal dos Direitos do Homem, que Levão Vital levava e que fora pontapeado barbaramente. Era Rio Tinto, após o comício da candidatura de Rui Luís Gomes ter sido impedido pelas autoridades, foi espancada no solo pela polícia que à força lhe quis arrancar a saqueta de fundos recolhidos. Era assim Virgínia de Moura, paciente no trabalho unitário e valente e destemida a enfrentar a violência e a repressão. Como escreveu Ferreira de Castro, numa mensagem de solidariedade, repetindo uma expressão usada por Teixeira de Pascoais, Virgínia era bem uma força da natureza. Estando presa na cadeia de Pido no Porto, em março de 57, quando morreram, na sequência das torturas, 2 presos políticos, Joaquim Lemos e Oliveira Manuel e Silva Júnior, subscreveu com outros presos uma petição dirigida ao Presidente, entre aspas, da República, onde se apelava para que fosse feito um rigoroso inquérito dirigido a uma entidade estranha à PIDE sobre as circunstâncias em que se deram as mortes e que nesse inquérito possam depor livremente todas as pessoas atualmente presas e aquelas que já estiveram. Dos 6 processos judiciais movidos contra Virgínia de Moura, dos 2 mais importantes, um teve como pretexto a tomada de posição pela paz e contra a entrada de Portugal na NATO. O outro incidiu sobre a questão de Goa,